Bem-vindos ao canal Psicologia e Comportamento. Eu sou Maria Lúcia Bergami, sou psicóloga cognitivo-comportamental, psicóloga clínica, tenho especialização em psicologia clínica comportamental. Fique conosco, inscreva-se no canal, tá aí embaixo, inscreva-se para estar recebendo notificação, para estar conosco, para aumentar o conhecimento de você mesmo e das pessoas que você se propõe a conhecer. Nós estamos também no Instagram, estamos no Facebook com matérias, com dicas, com fórum de participação das suas dúvidas ou vídeos que vocês, de temas em psicopatologias dentro da psicologia que vocês gostariam que nós gravássemos e para tirar dúvidas. Então eu conto com vocês, estando conosco, participando conosco nos nossos diversos canais. E hoje eu quero falar sobre a pandemia. Não tem nada mais que nos esteja afetando hoje de tudo que está sendo gerado pela pandemia, né? E a pandemia, ela é um ambiente, ela é um palco que nos possibilita o autoconhecimento. Ela nos causou muita ansiedade, ela está nos causando muita ansiedade, e o Ministério da Saúde, fazendo uma pesquisa, 86,5% das pessoas estão com ansiedade, 45% com depressão, 16% com depressão e 45% com estresse pós-traumático. Enfim, a pandemia acabou nos ofertando um ambiente de autoconhecimento, de como nós pensamos, de como nós nos comportamos, através de como você está na pandemia, o que você está passando na pandemia, é possível saber o seu perfil caracterológico, o seu esquema de enfrentamento, quais são as suas preocupações. O que parece que todo mundo é medo de não pagar a conta, e sim, a grande maioria está com esse problema, mas esse problema é um problema que acompanha quase que a população mundial, né? Que não saber como é que paga a conta, né? Mas a pandemia ofertou esse perigo lá fora, esse perigo de desemprego, esse perigo de não pagar a conta, medo da doença, diante da perda de um monte de significados de perda de amigos, perda da liberdade, perda de parentes, muitas perdas, nos trouxeram um ambiente que nos favorece desenvolver e entrarmos em ansiedade. E dentro dessa ansiedade, a sua preocupação vai falar muito sobre você. O que você se preocupa e a forma com que você age, ele vai dizer como que você vê o mundo e como você é no mundo. Então, o palco da pandemia, o ambiente da pandemia, ele tem uma forte possibilidade, ele apresenta uma forte possibilidade de autoconhecimento, né? Então, dentro dessa visão panorâmica do perigo e do perigo do adoecimento e o perigo de perdas, eu levantei alguns tipos, alguns perfis que se apresentam com mais intensidade. Nenhum perfil, ele é um perfil que a gente possa dizer problemático. E nenhum perfil é melhor ou pior. É o perfil que a pessoa alcança através da construção das suas experiências de vida ao longo da sua história. Então não cabe aqui um julgamento se é bom ou se é ruim. Então eu considerei os perfis: o solidário, o autocentrado, o que tem medo de doença, o religioso, o ansioso propriamente dito, que ele vai apresentar mais ansiedade ainda, o depressivo e o negacionista, tão falado hoje, né? Então, em todos eles existe uma disfuncionalidade no comportamento e existe um monte de comportamento funcional. E vamos entender que disfuncionalidade é que ele não tem serventia, ele não ajuda, ele causa mais problema. E quando ele é funcional, ele traz para você sucesso, ele traz conforto. Então, vamos lá, não existe um padrão rígido. Você pode transitar em todos eles, mas sempre tem um que você está mais
que ele é mais favorecido, que é a forma com que mais você age, né? Então vamos começando a falar sobre o solidário. O solidário é aquela pessoa que ele está sempre disposto ao amor ao próximo. Então, ele se preocupa, além dele mesmo, com os familiares, ele se preocupa, a ansiedade dele está voltada com o que está acontecendo com as pessoas do mundo, né? Então, as preocupações dele, ele pensa na fome do outro, na solidão, ele pensa no desemprego, ele pensa no idoso, ele pensa nos profissionais da área de saúde. E ele, qual o comportamento? Como que ele age? Ele faz muita doação, ele participa de vaquinha, de cesta básica, ele quer saber doação na prefeitura, nas ONGs, em grupos de voluntários. Ele é uma pessoa preocupada com o outro. Ele não é introjetado, ele não é intra, ele é extra. Então, é uma pessoa, normalmente, esse tipo de pessoa, ela é muito extrovertida, ela é muito amorosa, muitas vezes ela esquece de si em função do outro, né? Então, esse é o perfil. Vai vendo aí se você se enquadra, tá? Bom, então, e a sua ansiedade? Qual que é a ansiedade que ele apresenta? Ela é voltada para o global, para tudo que é de fora. Tudo que é de fora. Ele não está pensando muito nele, ele está muito focado no outro. Bom, ele é um perfil empático, tá? Empatia. O que é empatia? Empatia é me colocar no lugar do outro. Ele consegue, ele tem essa facilidade de se colocar no lugar do outro. Na outra ponta, né, nós temos o autocentrado. O autocentrado, ele tem uma crença central de proteger a si e os seus. Ele é introjetado, né? Então ele só consegue olhar o perigo no seu entorno. Não que ele esteja errado, é assim que ele concebe o mundo. E ele já está fazendo grande coisa mesmo, porque se ele se protege a ele e as pessoas, ele acaba protegendo o global. É assim que ele pensa. Então ele pensa em faltar provimento para casa. Então ele é a turma do supermercado que compra, sabe a turma no começo que todo mundo sabe para comprar papel higiênico? É ele, tá? Ele quer estoque para a família dele, tá? Então é esse o autocentrado. O comportamento dele, todo o comportamento dele é vencer a fase pandêmica. Ele volta para a proteção dos seus. Ele considera que cada um deva cuidar da sua vida. Ele tem dificuldade. Então, o que apresenta na vida dele? Ele tem dificuldade de trabalhar com equipe. Ele tem dificuldade de empatia, de sentir a dor do outro, né? Então, isso é disfuncionalidade. Qual é o esquema de enfrentamento dele? Qual é a ansiedade dele? A ansiedade dele volta para o umbigo dele. Só existe o mundo dele, a pessoa dele, lembrando que não é dito isso como um erro. Ele é assim e ele já está fazendo grande coisa. Ele é autocentrado, ele é autoprotetivo. Se ele tiver numa situação limite, ele não consegue, ele é travado. Ele é travado para ajudar o outro, mas ele ajuda os seus. Vamos lá, um dos que está sendo mais problemático, que está surgindo muito na clínica, é o medo de doença. Tá cheio de gente que nem sabia que tinha o transtorno e está apresentando o transtorno. O transtorno está lá, na clínica, de montão. Ele é a proteção do corpo dele. Falou em adoecimento, ele sai do giro, ele tem crise de pânico, ele tem crise de ansiedade, ele vê vírus em todos os lugares, não é toque. Alguns têm até toque, mas o medo de doença, ansiedade de doença, ele acha que todos os dias ele acha que ele está com sintomas e ele sofre muito. Então não é um defeito, ele não consegue, ele não confia que o organismo dele possa combater o vírus, que a proteção de máscara e nada, ele não consegue, está com muita dificuldade de sair de casa, tá cheio de gente que está com isso precisando trabalhar. Então ele vai para a internet. Ele lê o tempo todo na internet sobre tudo. Ele está por dentro de todas as normas de proteção. Ele pergunta para as pessoas. Ele tem um comportamento super protetivo. E ele lava tudo, ele limpa tudo. É o que mais passa álcool na mão. E tá certo, né? Usa 4 máscaras, né? Ele faz de tudo. Porque ele tem medo da doença.
ele se sente frágil, ele acha que o organismo dele não vai reagir, não vai dar certo. Nada que ele faça vai dar certo, porque ele tem ansiedade focada na doença. Ele não tem na proteção, mas na doença. Então ele faz um isolamento super rígido, mas e quando ele não pode fazer esse isolamento? Quando ele não pode fazer esse isolamento, ele sofre. Ele é aquela pessoa que a gente encontra que faz o controle de tudo. Ele controla a sua máscara, a máscara do outro, ele controla tudo. Quantas vezes você lavou a mão, se você chegou e não lavou, o tempo todo ele está focado na doença. Então ele não se desliga da pandemia. E ele tem um esquema de enfrentamento que é a fuga. Fuga ou evitação. A sua ansiedade volta-se para o vírus e como fugir dele, né? Ele tem uma hipervigilância no corpo, ele se analisa, ele fala, tô tossindo hoje, ai, será que eu peguei o vírus? Ai, será que foi aquele entregador que veio trazer? Ele vive na dúvida, ele tem muito medo do organismo dele não reagir, ele não saber se proteger, né? Ele é inseguro, então na vida ele é uma pessoa insegura. Se ele tem medo de doença, tudo que se aproxima dele, ele sempre pensa em alguma coisa que é perigosa, né? Então ele se apresenta, ele tem esse controle o tempo todo. Então, ele não sabe controlar a ameaça, é a ameaça que controla ele. E sofre, né, gente? Isso é difícil, né? Ele tem um forte traço para desenvolver toque. Tal é a insegurança dele. Dele ter um comportamento místico, que ele possa se apoiar nisso para que ele não tenha doença, que ele não sofra um flagelo. Então imagine uma pessoa que o tempo todo tem medo de doença. Essa pessoa, ela tem ansiedade de doença. Ela sofre, né? E a pandemia tá aparecendo muitos casos na clínica. Então ele é uma pessoa, como ele que age no mundo? Ele é prevenido, ele é alarmado, ele é hipervigilante, ele vigia todo mundo, ele vigia a lei, ele mesmo é um controlador, né? Mas sempre com foco em não ter doença. Bom, um outro perfil é o perfil religioso. A crença central do religioso é Deus proverá. Ele tira totalmente a responsabilidade dele e ele coloca tudo na mão de Deus. Ele pode fazer tudo, ele continua com a mesma vida, mas Deus proverá. Deus vai protegê-lo, ou seja, ele foi criado para acreditar numa força onde tira tudo que acontece para ele é Deus, culpa de Deus. Então a pandemia é culpa de Deus. Se ele pegar, é porque Deus quis. Ele pode sair numa festa, ele pode ir num culto, ele pode ir na igreja com 500 pessoas, mas foi que Deus permitiu ele pegar. Ou se ele não pegou até agora, o que é muito difícil, né? Muito difícil uma pessoa que esteja agindo dessa maneira, que ela não venha a ser infectada. Então, como que ele age no mundo? Se ele acha que Deus é que faz tudo, ele começa a rezar. Ele reza e ele começa uma forma de agradar a Deus para ele ser protegido. Ele faz uma barganha. Se eu fizer isso para alguém, se eu fizer aquilo, se eu rezar, Deus vai me proteger, né? E a gente está vendo um monte de gente que é muito religiosa e que não tem se protegido, que está se infectando, né? Então, uma hora ele suplica e deposita em Deus toda a sua proteção. Ele cita frases bíblicas, ele explica a pandemia como vontade de Deus, e ele fala que as pessoas estão em pecado, as pessoas que estão pegando é pecado, é castigo de Deus. Ele sai da realidade. Ele não tem condições emocionais para enfrentar ele mesmo, né? Não que a gente não precise de Deus, que é isso, não é por aí, né? Eu sou muito religiosa, que eu tenho um anjo louvando a Deus, só que eu sei que eu tenho um monte de participação na vida, né? Que eu tenho livre-arbítrio, no meu caso, e que não é bem assim. Eu vivo em comunidade, eu tenho que colaborar com essa comunidade, eu tenho que estar inserida nessa comunidade. Mas o religioso, ele acha que a comunidade dele é só quem reza, né? Não é por aí também, né? Então, ele é a pessoa que mais procura na internet narrativas de conspiração.
que Nossa Senhora falou que não sei o que ela previu, né? Ou que ela previu a pandemia. Aí ela fala que o pastor falou que alguém previu a pandemia. Ela sempre está fora da realidade. Ela tenta uma explicação por vias místicas. Então, ela não atribui, se a pessoa for contaminada, que a pessoa não se protegeu. Ela atribui que Deus não protegeu porque ela não mereceu, né? Então o esquema de enfrentamento dela é rezar. A ansiedade dela é agradar a Deus, né? Ela é um perfil dependente. Ela não se coloca como uma pessoa que age sobre o ambiente, o ambiente age sobre ela. Ela entrega tudo na mão de Deus. Não é por aí, né, gente? Então, foi assim que ela aprendeu. Ela está nesse esquema, né? Então, a atribuição dela são as forças espirituais à sua proteção. Agora nós encontramos o depressivo. Gente, vamos entender bem o depressivo. Não é o pré-depressivo que ele tem a doença depressão, que ele tem a psicopatologia depressão. Ele fica deprimido. Ele perde as forças. Ele só pensa em catástrofe. E quando você pensa em catástrofe, isso é paralisante, né? Ele tem um comportamento pessimista. Ele se fecha em si mesmo e ele tem desmotivação para lutar. Ele não tem esperança. Ele acha que não vai passar, que nós não vamos vencer, quando nós estamos provando, por pior que esteja esta fase, e nós estamos sabendo já que a vacina tem efeito, né? Então, e ele tem muito dó dele mesmo. Muito dó, que ele não consegue, ele não sai dele mesmo, ele não vê esperança, né, em vencer isso, ele é distímico, então ele não vê saída. Todas as medidas protetivas são insuficientes para ele, e ele, de certa forma, ele não tem força para lutar, né? Então, a preocupação dele é como ele vai aguardar a vacina. Às vezes ele está desmotivado até que a vacina não vai vir. Já veio para um monte de gente, mas ele, principalmente no estado de São Paulo, né, que está muita gente mais vacinada, os idosos já estão quase terminando, mas para ele não. Ele acha que não vai chegar a vacina, que mesmo que ele seja vacinado, que alguma coisa vai acontecer. Às vezes ele chega a não ter força nem vontade de ir se vacinar, né? Os familiares têm que levar, os familiares têm que convencer da vacinação. Bom, qual é o esquema de enfrentamento dele? A queixa, o lamento, a angústia, a desesperança, e ele é o que mais sofre solidão. Como ele tem uma descrença na vida, ele se fecha mais, ele não aceita a opinião dos outros e ele sempre derruba o argumento do outro, né? E é muito comum que ele haja assim no seu dia a dia, né? Mas ele está fazendo por mal? De jeito nenhum. Ele não consegue, ou ele está precisando de um tratamento, ou é só uma fase, né? Mas não deixa de ser uma aprendizagem. Ele tem um perfil deprimido, ele é inconformado, ele é reflexivo, ele é queixoso, mas ele é pouco proativo. Ele é pouco proativo com ele e com os outros, ele só fica na queixa, né? Bom, e aí nós temos mais outro perfil, parece que acho que esse é o último perfil que eu selecionei. O que a gente tem ouvido falar tanto do negacionista, né? O negacionista como um horror da sociedade. Tá linda a cara dele, a crença central dele, ele nega a realidade. Ele está vendo o que está acontecendo, mas ele nega. Por que ele faz isso? Porque ele tem muito medo, gente. Ele tem medo. Por incrível que pareça, o negacionista ele tem medo. Ele não sabe como ele faz para enfrentar. Ele está fazendo por mal? Não. Se ele se deparar com a realidade nua e crua, ele não sabe para onde ele vai. Ele não tem habilidades para lidar com dificuldades. Então ele nega. Ele deprecia, ele diminui. Ele sempre tem um discurso. Qual que é a preocupação dele? A ansiedade dele. A ansiedade dele é discursar e negar. Que não pode fechar o comércio, não pode ter lockdown, não pode
não pode, o tudo dele é não pode. Por quê? Porque se ele negar, ele não entra na realidade, porque a realidade, para ser enfrentada, ele não tem habilidade. Bom, qual é o comportamento? Ele usa todos os argumentos possíveis para negar a realidade. Ele chama de vírus chinês, de vírus político, vacina não protege, não é para usar máscara, ele nega a máscara, né? E também, gente, muito dentro do negacionismo, além do medo, tem a ignorância, o pouco conhecimento. Então, tudo isso contribui para o negacionismo, né? Ele não sabe agir como se proteger da doença. Ele acha, né, como ele não conhece, ele não tem elementos. Se ele for uma pessoa de pouco estudo, ele não tem elementos como é que é o sistema de proteção de uma máscara, como é que um vírus ataca o organismo, como é que se protege dele, né? E normalmente, quando alguém tenta trazer ele para a realidade, ele fica muito violento, ele fica muito agressivo, porque ele não suporta a realidade, né? Então, porque ele é enfrentativo, ele tem um esquema de ser enfrentativo e tenta convencer o outro, por puro medo. Bom, qual que é o perfil dele? Ou é esquiva ou é fuga, né? Ele esquiva, ele se depara com o problema, ele desvia. Ou ele já não quer nem falar, ele não quer participar. Ele não quer participar, porque ele coloca muito medo nele, né? Só que ele é uma pessoa que está correndo um altíssimo risco de ser infectado, por causa da ansiedade dele, né? Se ele age com essa ansiedade que nega, como é que eu posso conviver negando a realidade? Né? Chega a conta lá de luz. Ai, sei lá eu, 500 reais. Fala, não, mas eu não gastei tudo isso. Ar-condicionado ligado o dia inteiro, né? Mas eu não gastei tudo isso. Ele é negacionista, né? Ele vive um medo alucinado, desproporcional e fora do racional. Então esse é o tema de hoje, gente. É sobre isso que eu queria falar com vocês. A pandemia, ela possibilita nos conhecer, e como nós estamos nos comportando na pandemia, tem muito de como nós nos comportamos também na vida, né? A pandemia, ela é o exagero, né? A iminência do perigo. Mas você tem esse traço, você tem esse perfil que está todos os dias da tua vida nos teus ambientes, o comportamento, como você se relaciona com o mundo. Muito obrigada. Vão participar do fórum, faz pergunta pra gente, né? Lembra que você pode estar transitando um pouquinho aqui, um pouquinho ali, mas sempre tem um que é mais forte. A gente divide as preocupações de vocês, fala que palestra, que vídeo que vocês querem que a gente grave, sobre qual tema. Participa dos nossos fóruns no Instagram e no Facebook. E fica com a gente. Se inscreva para receber notificação, salva para assistir mais tarde. Eu aguardo vocês. Um abração forte, fica com Deus e a gente vai vencer essa. Com certeza a gente vai sair dessa. Um forte abraço.